Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula síncrona do Intérprete 2. E nesta aula falaremos sobre estratégias interpretativas. Tendo visto, então, a conceituação de tradução e interpretação, nós vamos trazer aqui 4 exemplos de estratégias interpretativas que podem ser aplicadas à prática do intérprete no dia a dia. Lembrando que essas estratégias são escolhas pessoais do intérprete. Não há necessariamente uma regra que diga: nesta situação você deve usar essa estratégia, nessa situação você deve usar essa. Isso vai depender muito da experiência do intérprete, né? Da experiência de trabalho dele, seja no ambiente da escola, ou seja em palestras. Ele vai perceber, né, pela prática de trabalho, qual é a melhor estratégia a ser escolhida ou utilizada naquele momento de interpretação. Então, dessas 4 estratégias, nós trazemos aqui para vocês, inicialmente, a explicitação ou a adição, também o apagamento ou a omissão, alguns autores chamam de apagamento, outros chamam de omissão, a pergunta retórica, é uma estratégia bastante utilizada, e a paráfrase explicativa. Professor, e numa palestra, numa aula, eu tenho que usar todas as estratégias? Não. Mais uma vez, eu repito que a escolha da estratégia é da experiência, da maturidade linguística, da maturidade bilíngue do próprio profissional. Muitas vezes, ele pode escolher uma estratégia e depois perceber que ela não foi eficaz, não foi tão benéfica como ele imaginou. Então, numa outra experiência, ele já imagina, bem, eu não vou usar essa estratégia interpretativa, porque na experiência passada não deu certo. Então, ele vai somando isso e escolhendo aquilo que é melhor, dependendo do lugar onde ele está, né? Dependendo do tipo de conteúdo que ele está interpretando. Né? Um intérprete, por exemplo, que está na televisão, que tem um tempo reduzidíssimo e precisa fazer com bastante velocidade, ele vai escolher estratégias que se aplicam nesse ambiente de televisão. O intérprete educacional, estando em sala de aula, presencial ou virtual, se ele tem um tempo maior, mais estendido para traduzir um conteúdo, então ele vai escolher estratégias que são possíveis de utilizar naquele momento de sala de aula. O intérprete de um evento, por exemplo, ele vai utilizar estratégias também que se aplicam a um evento e ao tipo de conteúdo que está sendo transmitido. Então, essas 4 estratégias interpretativas abordam essa situação, tá? Não é escolha essa ou aquela, tá bom? Não é uma regra, porém, o intérprete vai aprender, descobrir que existem estratégias, às vezes até saber que ele já fazia isso, mas ele não sabia o nome, né? Disso. Quando fazer esse tipo de coisa, então tem esse nome de estratégia? Ok, aprendi. E outras que ele não sabe, que ele pode se apropriar dessa estratégia
na sua prática para melhorar, aperfeiçoar aí o seu trabalho. A primeira estratégia interpretativa que nós trazemos aqui é a explicitação, né? Explicitação, o que seria isso? Explicitar, adicionar. Então, o tradutor-intérprete, ele fornece informação adicional, né, ao que foi proferido originalmente. Então, ele ouviu o tipo de informação, ele traduziu, interpretou e adicionou, complementou. Tá? Ele complementou, claro, obedecendo o significado original que foi dito. Né? Ele não distorce o significado, ou não explica, dá a sua opinião, porque eu acho isso e papapá. Não. Ele adiciona, obedecendo o significado original, né? do que foi dito pelo palestrante ouvinte, ou vice-versa. Então, explicitação e adição tem a ver, mais uma vez, com a experiência do intérprete. Por quê? Porque ele só pode adicionar, só pode explicitar dentro daquilo que é possível. Né? Ele não pode adicionar uma outra coisa que não venha do conteúdo original, certo? Ele tem que adicionar dentro do conteúdo que foi dado e que é possível fazer. Né? Ele não pode fazer uma paráfrase, por exemplo. Ele falou isso, mas eu vou parafrasear e eu penso dessa maneira, fulano pensa assim. Não, ele não pode. Senão ele pode desviar, né, o assunto e perder um tempo. E como eu falei, dependendo do ambiente que ele estiver, se ele for fazer uma explicitação muito longa, o palestrante vai embora, vai falar, e o intérprete vai ficar para trás. Então você não pode ficar adicionando, explicitando. Não, você tem que, se for rapidamente, se você achar que é possível, que dá certo, você explicita, mas segue o fluxo da fala original. Claro, se você estiver num ambiente de tradução simultânea. O apagamento ou a omissão. Então, apagamento ou omissão, alguns autores chamam de apagamento, outros chamam de omissão. O tradutor-intérprete apaga ou omite parcialmente ou totalmente termo ou frase dita na língua de partida, sem prejudicar o sentido. Então, apagar não é esconder a informação, isso tem que ficar muito claro. Né? Apagar, ele tira aquilo que é periférico, mas mantém o centro da informação, o sentido, o significado original, a intenção da fala original, da língua, da primeira língua que foi proferido o conteúdo, certo? Ele tira aquilo que é periférico, que é, vamos dizer assim, os detalhes, né, em volta da informação, mas mantém a informação original e apaga. Por exemplo, em situações em que o palestrante esteja dando uma lista enorme de nomes, o intérprete tradutor, ele não precisa digitar todos os nomes. Ele pode dizer apenas, olha, ele está citando o nome da equipe de trabalho, as pessoas que trabalharam com ele, nome de fulano, ciclano, obrigado, fulano, obrigado, ciclano, obrigado, Beltrano, é aquela lista gigantesca. Né? Você não vai ficar digitando porque isso não faz sentido, né? Não é esse o objetivo, saber os nomes das pessoas. Tá? Agora, se for dentro desse grupo de nomes, há 2, 3 surdos, ou representantes da comunidade surda, professores surdos, que tem o sinal, você já faz o sinal, pronto, tá? Mas você não vai ficar dando nome, digitando nomes infinitamente, porque isso não tem muita aplicabilidade numa interpretação, tá? Você omite também quando, por exemplo, o palestrante está dando um detalhe muito grande sobre a mesma coisa, ele está falando o mesmo assunto, repetidamente. Então, em algumas vezes você já explicou, você até adiciona, né, você complementa, mas precisa ficar repetindo. Tá? Mais uma vez, lembrando que essa escolha estratégica vai depender muito da interpretação, da experiência interpretativa do profissional e do lugar onde ele está trabalhando. Pergunta retórica. Então, a pergunta retórica é um tipo de estratégia
que ajuda no esclarecimento do conteúdo. O tradutor intérprete faz perguntas antes de explicar um termo. Aquela clássica, de dizer assim, o quê? O quê? Então, no Brasil, existem diversos problemas. Quais? Pá, 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 pá. Ele pergunta antes. Tá? O Brasil tem problema qual? O quê? Então, ele faz e depois ele faz em lista aquilo que ele citou anteriormente. Então, essa pergunta ajuda a esclarecer. A pergunta não é para o público responder, não é isso. Tá? É uma pergunta retórica, somente como suporte para a comunicação. Tá bom? Então, o intérprete faz perguntas retóricas antes de explicar um termo. Também depende muito do ambiente onde você está e o tipo de conteúdo que está sendo traduzido e interpretado. A paráfrase explicativa. O tradutor-intérprete refaz o enunciado original mais de uma vez, escolhendo léxicos diversificados, sinônimos, por exemplo. Então, o que seria uma paráfrase explicativa? Então, o tradutor-intérprete ele faz aquela mesma frase de uma forma diferente. Ele esclarece, tá? Ele explica de uma forma e explica de outra, para esclarecer um significado. E pode usar léxicos diferentes, né? Sinônimos. Então, ele usa esse recurso do sinônimo e explica. Ele amplia, tá? O enunciado que foi dito. Às vezes, até, por exemplo, se o palestrante disse apenas um fato, porque 2001 o mundo mudou. Aí, poxa, mas só essa frase, 2001 o mundo mudou? Eu sei. Quando ele está falando de 2001 o mundo mudou, ele não falou isso, mas eu posso dar uma paráfrase explicativa. Eu posso explicar 2001 aconteceu o quê? Pergunta retórica. As torres gêmeas, avião, derrubou, o mundo mudou. Entenderam? Então eu faço uma paráfrase explicativa, mas eu mantenho a ideia original dele. Ele falou, 2001, o mundo mudou. Eu não vou fazer simplesmente, mundo mudou, 2001, ano 2001. Não. Eu posso fazer uma paráfrase para esclarecer. Tá? Uso sinônimos, refaço o enunciado original e esclareço. Entendi, porque a ideia é que ele está falando que o mundo mudou. Tá? Bem, tendo visto essas 4 estratégias interpretativas, o nosso objetivo é que você compreenda, quando nós estivermos na nossa aula prática, né, na aula em sala virtual, vocês poderem ver exemplos e trazer as suas dúvidas a respeito dessas estratégias interpretativas. Resgatando, então, as 4 estratégias que vimos, tá bom? Nessa aula de hoje. Vimos explicitação, apagamento, pergunta retórica, paráfrase explicativa. Explicitação fornece informação adicional ao proferido originalmente. O apagamento, o tradutor apaga ou omite, mas ele apaga e omite sem prejudicar o sentido. Né? Apagar e omitir não é no sentido de esconder a informação. A pergunta retórica, em que o tradutor faz perguntas antes de explicar um termo, aquele clássico de o quê, pá, como, por quê? Então, aí ele vem seguido da explicação. A pergunta retórica, seguido da explicação. A paráfrase explicativa, em que você complementa, né, explica um pouco mais, refaz o enunciado para esclarecer o significado. Como eu usei o exemplo da fala do autor original, o mundo mudou em 2001. Aí eu digo, já sei que é 2001, então eu sei que foi o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então eu faço, o avião derrubou lá
as torres gêmeas, o muro mudou. Então, eu adiciono através de uma paráfrase explicativa, refazendo o enunciado. Ok? Muito bem. Aí seguem as nossas referências principais para esta aula de hoje e aguardando vocês no nosso próximo encontro com as suas dúvidas, com as suas experiências, para elaborarmos não somente essas 4 estratégias interpretativas, mas outras estratégias que existem e que estão disponíveis para o intérprete no uso do seu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.